Quando um super vilão decide que vai encolher a lua e causar uma catástrofe na Terra, Gru e os Minions usarão suas habilidades para enfrentar o ataque do poderoso Vector. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat. Hoje nós recapitularemos a história do filme Meu Malvado Favorito, de 2010. Então preparem-se, é hora do recap. No meio do deserto do Egito, um grupo de turistas chega em um ônibus para tirar fotos das pirâmides. No entanto, o filho de um casal que brincava distraído por ali, atravessa a cerca de segurança e sobe por uma ponte em construção. Os guardas vão atrás dele, mas chegam tarde demais, e o garoto cai da ponte em direção à pirâmide. Felizmente, a enorme estrutura era apenas um balão inflável, e o garoto é arremessado de volta aos braços de seus pais. O menino não se machucou, mas esse evento estranho se torna notícia no mundo todo e as autoridades desconfiam que algum vilão roubou a pirâmide. Enquanto isso, Gru, o grande veterano em vilania, inicia mais um dia pegando um café na lanchonete, enquanto faz maldades com quem cruza o seu caminho. Quando retorna para casa, três irmãs órfãs, Margot, Edith e Agnes, batem a porta para vender biscoitos e juntar fundos ao seu orfanato. No entanto, o vilão só quer passar o dia sossegado e manda as garotas irem embora. Depois disso, ele recebe o chamado do seu colega cientista, o Dr. Nefário, que fala sobre o tal roubo da pirâmide no Egito. Gru fica enciumado ao perceber que um vilão superou seus feitos malvados e decide armar um plano ainda maior. Ele então vai até o seu laboratório secreto e convoca os Minions. Depois de reunir todos eles, Gru anuncia o plano vilanesco mais audacioso de todos os tempos. Ele irá roubar nada mais nada menos que a lua. Para isso ele precisa de um raio encolhedor que está em um laboratório secreto e de um foguete para chegar até a lua. Os Minions ficam animados com esse plano maligno, mas antes Gru precisa ir ao banco pedir um empréstimo para construir o tal foguete. Enquanto isso, as três irmãs retornam ao orfanato, tristes por não terem preenchido a cota da venda de biscoitos. Ao saber disso, a dona do orfanato, a senhora Hatch, as repreende e diz que se elas não melhorarem as vendas, irão passar a noite de castigo na caixa da vergonha. Na manhã seguinte, Gru vai com seu carro gigante até o banco em busca do empréstimo. Apesar de parecer um banco comum, quando o vilão chega no banheiro, um leitor óptico registra sua identidade e abre uma porta secreta que o leva ao Banco do Mal. O local serve para financiar planos de super vilões e Gru está confiante de que o seu pedido será aceito, embora já tenha dado prejuízos ao banco antes. Ele aguarda sua vez de falar com o gerente e nesse meio tempo ele tem uma rápida memória de sua infância. Gru era um garoto normal que certa vez disse à sua mãe que desejava ir à lua, porém ela era muito rígida e sempre desmotivou os sonhos do garoto. Depois dessa triste lembrança, um sujeito estranho e de jaqueta laranja vem puxar assunto com Gru e se apresenta como Vector. Porém, o vilão não tem interesse em fazer amizade e logo vai para a sala do gerente. Lá ele fala sobre o seu plano de roubar a lua e que precisa do empréstimo para viajar de foguete até lá. Embora seu plano chame a atenção do gerente, ele diz que Gru já é um vilão ultrapassado e sem grandes êxitos na carreira. Além disso, o velho está interessado em super vilões mais jovens, como Vector, que para surpresa de Gru foi quem realizou o roubo da pirâmide. Por fim, o gerente avisa a Gru que o empréstimo será concedido apenas se Gru conseguir o raio encolhedor antes. O vilão se vê forçado a obedecer a essa condição e sai desanimado do banco. Mas antes ele encontra Vector novamente e desconta sua raiva, disparando seu raio congelante no rosto do demente. Horas depois, Gru inicia o seu plano de capturar o raio encolhedor, que está sob testes em um laboratório aéreo. Os cientistas percebem que seu invento foi um sucesso, entretanto, os testes são interrompidos quando uma broca abre uma passagem no casco do laboratório. Dessa abertura surge um dos Minions, que captura o raio encolhedor e o leva até Gru. O plano parece ter dado certo, só que segundos depois, outra broca faz a mesma coisa com a nave de Gru, e um braço mecânico leva o raio embora dali. O ladrão revela ser Vector, que não gostou da atitude de Gru em congelar o seu rosto. Ele leva o raio encolhedor e
ele foge em alta velocidade com sua nave. Porém, Gru não pretende desistir e inicia uma perseguição intensa contra o seu adversário. As duas naves cruzam os céus com velocidade sônica, até que Gru lança dezenas de torpedos contra Vector. No entanto, o vilão é mais esperto e dispara tiros de seus canhões traseiros, que explodem todos os torpedos antes de atingirem seu alvo. Apesar disso, Gru continua a perseguição e consegue travar a mira na nave de Vector. Ele se prepara para dar o tiro final, mas seu adversário sai de dentro da nave e dispara o raio encolhedor contra Gru. O tiro faz com que a nave do vilão comece a encolher rapidamente. Por sorte, Gru e os Minions conseguem sair antes de serem esmagados. Mas a nave fica em um tamanho minúsculo e eles são forçados a bater em retirada. Apesar dessa derrota, na manhã seguinte, Gru vai até a enorme mansão de Vector e usa os seus aparatos tecnológicos para invadi-la. O problema é que o sistema de segurança criado por Vector é impenetrável e Gru acaba sendo atacado, esmagado e acertado por vários mísseis. Mesmo assim, ele consegue sobreviver às explosões e tenta bolar outro plano para recuperar o raio encolhedor. Eis que nesse mesmo instante, Margot, Edith e Agnes reaparecem e vão até as portas da mansão de Vector para vender os seus biscoitos. O vilão deixa as garotas entrarem e isso faz com que Gru tenha uma ideia. Ele decide ir até o orfanato onde as três irmãs moram e, com a ajuda dos Minions, ele cria um perfil falso e pede a Sra. Hatch para adotar as garotas. A dona do orfanato aceita o pedido e avisa as três irmãs, que ficam felizes ao saber que foram adotadas. Porém, essa animação logo acaba quando elas veem o seu mais novo pai, e tudo só piora quando elas conhecem sua nova casa, que mais parece o covil de um super vilão demente. Lá dentro elas encontram armadilhas mortais, produtos químicos perigosos e o mascote de Gru, o cãozinho biruta chamado Kyle. Por fim, Gru estabelece regras para as garotas e deixa locais no chão para elas dormirem, comerem e até para fazerem suas necessidades. Com tudo explicado, Gru deixa as meninas em casa e volta ao seu laboratório para ver os experimentos do Dr. Nefário. Ele mostra os robôs espiões que criou em formato de biscoito e que servirão para invadir a mansão de Vector e pegar o raio encolhedor. Nesse meio tempo, as meninas exploram a casa, até que Agnes decide assistir TV. Porém, o controle está fora de alcance e ela sobe no sofá para alcançá-lo, mas sem querer, ela aperta um botão que revela o elevador para o laboratório. Ao chegarem lá, Gru não gosta nem um pouco das garotas estarem ali e manda elas se comportarem. No entanto, Edith começa a mexer em um raio laser que estava ali perto, e por acidente ela dispara contra o brinquedo de pelúcia de Agnes e o desintegra. A garota fica muito triste e pede a Gru que compre outro, mas quando ele se recusa, a garotinha ameaça prender a respiração até que ele aceite. Sem outra escolha, Gru manda os Minions irem comprar outra pelúcia no mercado. Eles obedecem à ordem e se disfarçam como uma família feliz, mas o disfarce não dura muito tempo e os Minions fazem a maior bagunça no mercado. Mais tarde, outra bagunça é feita, dessa vez pelas três irmãs na sala de Gru. Irritado com isso, o vilão manda as garotas irem dormir no seu novo quarto, e apesar de não estarem satisfeitas com seu pai adotivo, elas obedecem. Felizmente, depois que Gru apaga as luzes, os Minions retornam do mercado e levam para Agnes o seu novo brinquedo, o que a deixa muito feliz. Um novo dia amanhece e Gru pretende iniciar o seu plano de invadir a mansão de Vector. Para isso, ele pede às garotas para irem até lá vender os biscoitos, sendo que dentro das caixas estão os robôs espiões que o Dr. Nefário construiu. No entanto, as garotas se recusam, pois antes elas precisavam participar de um ensaio na aula de balé. Mesmo relutante, Gru decide levá-las, e Agnes aproveita para lhe entregar um convite da apresentação de balé que elas vão participar. Depois da aula, os quatro vão até a casa de Vector
e Gru manda as garotas levarem os biscoitos para ele. Lá dentro, os biscoitos robôs são ativados e percorrem o local, sem que ninguém perceba. Por fim, eles chegam até o cofre onde está o raio encolhedor e abrem uma passagem na parede com seus lasers. Segundos depois, Gru e os Minions atravessam o buraco e pegam o raio. Mas antes que possam sair, os robôs biscoitos fecham a passagem novamente. A única solução é buscar por outra saída, e Gru e os Minions vão até o duto de ventilação. Depois de correr muito, o grupo finalmente encontra uma saída, porém eles pisam em um buraco do duto e ficam pendurados acima da sala de estar. Lá, Vector está distraído assistindo TV, enquanto os Minions fazem o possível para segurar Gru e não chamar a atenção do vilão. As coisas só pioram quando o Gru percebe que o piso da sala é um enorme aquário, onde vive o tubarão de estimação de Vector. O enorme peixe vê o grupo pendurado e começa a bater nas paredes do aquário para avisar ao seu dono. No entanto, Vector acha a atitude do animal estranha e não percebe que o seu inimigo está bem perto dali, carregando o raio que ele havia escondido em seu cofre. Graças a isso, Gru e os Minions conseguem descer até a sala, sem serem notados, e correm até a saída, levando junto o raio encolhedor. Com essa vitória, Gru e as garotas partem de volta para casa, só que no caminho elas veem um parque de diversões e insistem que seu pai as leve até lá. Vendo que essa pode ser a oportunidade para se livrar das garotas, Gru aceita. Porém, ao chegarem lá, as garotas querem brincar na montanha-russa, mas crianças só podem ir nela se acompanhadas de um adulto. Por causa disso, Gru é forçado a ir com elas e desce a enorme montanha-russa, que o deixa em pânico e enjoado. Logo em seguida, Agnes vê um unicórnio de pelúcia de uma barraca de tiro e pede pra Gru pagar, pois ela quer tentar acertar o alvo e ganhar o brinde. Novamente, Gru atende os desejos da garota, que junto com suas irmãs tentam acertar o alvo para ganhar o unicórnio. Após algumas tentativas, Agnes consegue acertar o alvo, porém o dono da barraca trapaceia e diz que elas perderam o jogo. Gru não gosta nem um pouco dessa atitude, decide ele mesmo vencer o tiro ao alvo. No entanto, Gru escolhe sua arma explosiva e o tiro não só derruba o alvo, como destrói toda a barraca do demente. Como prêmio, ele consegue um unicórnio para Agnes e as três irmãs ficam impressionadas com seu pai adotivo. O carinho das irmãs faz com que Gru comece a se afeiçoar por elas, e os quatro passam uma tarde inteira de diversão no parque. Mais tarde, Gru e as garotas retornam para casa, mas Dr. Nefário avisa ao seu chefe que o prazo para roubar a lua está acabando. Gru então faz uma videochamada com o gerente do banco e pede novamente o empréstimo, pois já conseguiu o raio encolhedor. Depois de obedecer a sua parte do acordo, Gru mostra o seu plano de roubar a lua, que consiste em viajar de foguete e encolhê-la com um raio. O gerente fica impressionado com o plano, porém ele diz que Gru não é o homem certo para essa missão, pois já está velho demais para isso. Para piorar, o gerente conclui dizendo que irá financiar o roubo da lua, mas para outro vilão, mais jovem e talentoso. Triste com essa derrota, Gru vai até os Minions e explica que o seu plano de roubar a lua fracassou. De repente, as três irmãs vão até ele e entregam as suas economias para que o seu pai adotivo possa construir o foguete. Comovidos com essa atitude, os Minions também se unem para realizar o sonho de Gru. Com sua motivação renovada, o vilão trabalha em seu projeto, ao mesmo tempo em que se torna um pai mais presente e atencioso para suas filhas adotivas. Sem que ele saiba, o gerente do banco manda chamar Vector e é revelado que ele é o seu filho. Ele repreende o garoto por ter deixado o Gru recuperar o raio encolhedor, e Vector decide recuperá-lo de qualquer jeito. Enquanto os dois tramam contra Gru, o vilão continua seus afazeres de pai adotivo e coloca as garotas para dormir. Agnes aproveita a chance e pede para Gru contar a história do seu livro sobre uma família de gatos. Ele não gosta da ideia, mas decide ler a história para que as irmãs enfim possam dormir. No meio do conto, Gru percebe que a história é sobre o afeto entre pais e filhos, e por um momento, ele se sente mais apegado às suas filhas adotivas. Porém, ele logo resiste a isso e vai embora, pois ainda se considera um vilão. Enquanto ele reflete
reflete sobre isso no corredor, Dr. Nefário avisa que faltam apenas 2 dias para o roubo da Lua. Gru não tem mais certeza se quer fazer isso, pois no mesmo dia será a apresentação de balé das crianças. Mas o doutor diz que ele não pode desistir do seu papel como super vilão. Na manhã seguinte, Gru brinca com as garotas até que no lado de fora da casa aparece a Sra. Hatch. Ela diz que veio atender a um pedido para devolver as irmãs ao orfanato. Pedido esse que foi realizado por Dr. Nefário. Devido a isso, as garotas são levadas de volta contra sua vontade, mas Gru decide seguir o conselho do doutor e voltar a ser um vilão. No entanto, os dias passam e tanto Gru quanto as garotas sentem falta um do outro. Finalmente chega o dia de roubar a Lua e os Minions terminaram a construção do foguete espacial. Gru veste o seu traje e se prepara para decolar, mas antes, um dos Minions lhe entrega o ingresso para a apresentação de balé das garotas. No entanto, ele decide seguir com um plano e aciona o foguete, que voa rumo ao espaço sideral. Nesse instante, Vector chega na casa de Gru e se prende ao foguete, graças à sua arma que dispara polvos amarrados em uma corda. Ao chegar no para-brisas do foguete, o vilão tenta atirar em Gru, só que ele aumenta a velocidade da nave e faz Vector ser arremessado para longe. Depois desse contratempo, Gru enfim chega na Lua e começa a disparar o raio encolhedor nela. Como era de se esperar, o encolhimento da Lua afeta o planeta Terra, fazendo as ondas do mar desaparecerem e até lobisomens voltarem a ser humanos. Mesmo assim, Gru continua a disparar o raio, até que finalmente ele consegue pegar a Lua com suas próprias mãos. O super vilão enfim conseguiu o que queria, porém a ausência de gravidade no espaço faz com que o ingresso do show saia do seu bolso. Ao lembrar da promessa que fez a Agnes, Gru olha o relógio e percebe que ainda pode chegar a tempo na apresentação. Então ele volta ao foguete e dispara em direção à Terra. Enquanto isso, Dr. Nefário comemora que o plano deu certo. Porém, ao ver que um dos Minions testados com o raio encolhedor voltou ao tamanho normal, ele tenta avisar Gru que o mesmo acontecerá com a Lua. Porém, Gru não ouve sua mensagem, pois seu foguete atravessa a atmosfera da Terra e por pouco não é explodido pela pressão do ar. Ao mesmo tempo, a apresentação de balé está prestes a começar, porém Agnes pede para a coordenadora esperar mais um pouco, pois acredita que Gru virá. Infelizmente, a coordenadora não pode esperar mais e a apresentação enfim começa, só que no mesmo momento, Vector aparece no local. Minutos depois, Gru viaja o mais rápido que pode e enfim chega na sala da apresentação. Só que não há mais ninguém lá, e o zelador avisa que a apresentação acabou. Gru se entristece com isso, no entanto, ao ver um papel que marcava o seu lugar na apresentação, ele encontra no verso uma mensagem de Vector. Imediatamente ele corre até a casa do vilão, e lá Vector exige que ele lhe entregue a Lua, em troca das garotas. Pelo bem das irmãs, ele atende ao pedido, porém Vector não cumpre com sua palavra e dispara vários mísseis contra Gru. Mesmo com esse ato de traição, o vilão veterano não se amedronta e com sua agilidade ele desvia dos mísseis que acabam explodindo a porta da mansão. Gru segue em frente e o tubarão de Vector tenta atacá-lo, mas com apenas um soco ele deixa a fera inconsciente. Vector logo percebe que não pode subestimar o seu adversário e tenta fugir com sua nave, só que Gru a agarra no ar e voa junto com ela. Logo depois aparece o Dr. Nefário na nave de Gru, junto aos Minions. Ele vê o seu chefe pendurado na nave de Vector e o resgata antes que fosse tarde demais. Com Gru a salvo, o doutor diz que eles precisam agir rápido, pois o efeito do raio encolhedor vai passar e a Lua voltará ao seu tamanho normal. O que o Dr. Nefário contou logo se prova verdade, quando a Lua começa a crescer dentro da nave de Vector, colocando ele e as garotas em perigo. Gru então dispara um gancho com um cabo na nave de Vector,
Vector, abrindo assim uma passagem para as garotas fugirem. As três conseguem sair da nave e Gru pede que elas saltem em sua direção. Mesmo com medo, Edith e Agnes pulam juntas e são agarradas por seu pai, e chega a vez de Margot fazer o mesmo. A garota então salta, mas é capturada por Vector no último segundo. O vilão, no entanto, não tem tempo para comemorar, pois a lua começa a crescer cada vez mais e sua nave perde o controle. Isso faz com que Margot escorregue e ela fica pendurada no cabo preso à nave. Rapidamente, Gru parte para alcançá-la, porém o cabo se rompe e os dois começam a cair. Felizmente, todos os Minions na nave se juntam para salvá-los e conseguem puxar Gru e Margot de volta, são e salvos. Vector já não teve a mesma sorte, pois a lua enfim recupera o seu tamanho e voa em direção ao espaço. O vilão acaba sendo levado junto e fica preso na lua, sem qualquer chance de retornar para a Terra. Com toda a confusão resolvida, Gru volta para casa com as garotas e as coloca para dormir, mas dessa vez ele cria uma história nova para elas dormirem, contando sobre como as três o fizeram descobrir o verdadeiro significado do amor e da família. As garotas gostam da história e logo pegam no sono, mas antes de ir embora, Gru dá um beijo de despedida em cada uma delas. Mais um dia se passa e como Gru não pôde ver a apresentação de balé das meninas, ele decide fazer um show particular para elas se apresentarem. Além dele, os Minions também aparecem para assistir, e até a sua mãe, que pela primeira vez se mostra orgulhosa do seu filho. Com tudo pronto, Margot e Edith e Agnes iniciam a apresentação. No entanto, um dos Minions acha a canção muito chata e decide mudar para uma música mais agitada. Graças a isso, todos, incluindo o Gru, começam a dançar no palco, felizes por estarem juntos. Por fim, Gru decide dar mais um presente às garotas e se reúne com elas em uma plataforma que sobe até os céus. No topo, Gru e as meninas olham para a lua, aproveitando mais esse momento feliz juntos, como uma verdadeira família. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que Vector vai voltar ao planeta Terra algum dia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!